Se a ideia era fugir, não será dessa vez que Bolsonaro fará isso de novo. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a mais um espaço de luta contra o fascismo brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que você não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quinta-feira, 16 de janeiro, são agora 4 horas da tarde, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido de Jair Bolsonaro para viajar aos Estados Unidos e participar da posse de Donald Trump, que acontece no dia 20 de janeiro, ou seja, 4 dias após eu gravar esse vídeo. Bolsonaro apresentou um e-mail, daqueles bem rabugento, alegando ser um convite oficial para ele ir à posse de Trump. Alvo de diversas investigações no Brasil e na iminência de ser preso, Bolsonaro solicitou ao STF a liberação de seu passaporte para viajar aos Estados Unidos e comparecer à posse de Donald Trump, alegando, acreditem, se quiserem, que o evento teria uma grande importância política e simbólica, além de ser uma oportunidade de reforçar as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Obviamente, Alexandre de Moraes, que é o relator dos processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, decidiu não autorizar a viagem. O principal argumento para essa decisão foi, inclusive, a análise do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que se manifestou contra o pedido do capitão do Exército. Paulo Gonet afirmou que a defesa de Bolsonaro não demonstrou uma necessidade urgente ou básica para a viagem, que o pedido parecia ser mais voltado a interesses privados de Bolsonaro do que uma representação oficial do Brasil. Paulo Gonet afirmou que a viagem para a posse de Donald Trump não tinha relevância para o país e que, além disso, o ex-presidente não ocupa mais nenhuma função pública que justificasse sua presença na cerimônia, nas festas, no baile, no Hagabof lá de Donald Trump. Ou seja, ele não estava representando o Brasil formalmente naquele evento. Com isso, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, concluiu que não havia justificativa plausível para liberar o passaporte de Jair Bolsonaro. Em resumo, Paulo Gonet mostrou que não é um dos patriotários que acreditam em qualquer lorota dita por Jair Bolsonaro, seus filhos e o seu entorno. O passaporte de Bolsonaro está retido em razão de investigações às quais ele é alvo, incluindo uma que apura seu possível envolvimento em tentativas de golpes de Estado no Brasil, iniciadas ainda no final de 2022, após as eleições presidenciais daquele ano, com ataques em Brasília, por exemplo, inclusive a sede da Polícia Federal na noite da diplomação de Lula e Geraldo Alckmin, ou mesmo com aquela bomba colocada próximo ao aeroporto de Brasília na véspera de Natal de 2022. Todas as evidências apontam para a participação direta de Bolsonaro numa trama para dar golpe de Estado no Brasil, cujo ápice foram os ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Além disso, Bolsonaro está indiciado pelo roubo das joias sauditas e pela fraude no sistema do SUS, que se chama na imprensa do cartão de vacinação do SUS. Eu não gosto de usar essa expressão porque fica parecendo que ele pegou um cartãozinho lá e riscou de caneta. Não, é o sistema do SUS. O sistema de vacinação do SUS, um sistema público, de saúde pública, de controle de endemias. Entre as evidências está, inclusive, a fuga de Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022 para os Estados Unidos. A retenção do passaporte faz parte de uma série de medidas cautelares impostas pelo STF como forma de garantir que o ex-presidente não fuja do país e cumpra as determinações legais. Ou seja,
A viagem para os Estados Unidos, nesse contexto agora, seria mais uma tentativa de contornar essas restrições, o que gerou resistência por parte da Procuradoria-Geral da República e, por fim, levou à evidente negativa de Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes, é bom ressaltarmos, não negou o pedido de Bolsonaro assim de bate-pronto, não. Tá? Ele deu a Bolsonaro o devido rito ao consultar a Procuradoria-Geral da República. Além do que, a própria defesa de Bolsonaro, nas suas alegações pedindo para que se permitisse que ele fosse aos Estados Unidos, afirmou que ele recebeu o convite da Hispanic Inaugural Committee, organizador, melhor dizendo, de um dos bailes da posse lá do Donald Trump. Vão ter 2 ou 3 bailes, enfim, aquela coisa toda. Ou seja, Bolsonaro, gente, ele foi convidado pelo buffet da festa. Os advogados de Bolsonaro afirmaram que o capitão do Exército se comprometeria a não interferir nas investigações em andamento e a cumprir todas as medidas cautelares impostas pela Justiça. Até parece. Tal qual, né, ele vai fazer tal qual em manter contato com o Valdemar da Costa Neto. Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto estão proibidos de manter contato porque são alvo, são indiciados, são investigados em inquéritos e crimes, inclusive da tentativa de golpe de Estado. Mas isso não aconteceu, algo que inclusive foi revelado pelo governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, meio que sem querer ali, numa entrevista recente, poucos dias antes de eu gravar esse vídeo. Sinceramente, gente, Bolsonaro e sua trupe já esperavam a negativa para sair do país, tá? Até porque eles não são idiotas. Eles mobilizam idiotas, né? Nem todo mundo mobilizado por Bolsonaro é idiota, ou seja, a gente não precisa afirmar isso. Mas eles mobilizam muitos idiotas. E toda essa pantomima serve de alimentação para a narrativa falaciosa de perseguição. Mas na atual situação, não faz diferença de nada. E se a tentativa colasse, vai que, né? Nem acho que Bolsonaro fugiria não, tá? Não duvido que faria. Não duvido que faria. Até pelo histórico do capitão covarde. Mas como está na iminência de ser preso e há uma evidente tentativa de fazer um falso paralelo com a situação de Lula na Lava Jato, fugir agora iria no sentido oposto dessa construção narrativa que ele está tentando fazer desde lá atrás, uma bola que eu já cantei aqui há muito tempo. Vejam o comparativo que surgiria com uma nova fuga de Jair Bolsonaro. Enquanto Lula encarou tudo, Bolsonaro fugiu. Ou seja, Lula tem coragem, Bolsonaro covardia. E não é essa a ideia. Não é essa a ideia de construir uma imagem de que Bolsonaro é um covardão. Uma vez preso, Bolsonaro precisará manter alguma imagem pseudo-heróica se quiser segurar algum pedaço de seu eleitorado. Em política e na natureza, não existe espaço vazio e Bolsonaro ficará um bom tempo sem disputar eleições. E é por isso que nós estamos assistindo a uma disputa na extrema-direita para saber quem é o herdeiro desse espólio eleitoral. E é desse objetivo de manter uma parte do seu eleitorado ainda ligado a si, que Bolsonaro insiste em dizer que será candidato da extrema-direita em 2026. Mesmo sendo mais fácil, nesse momento que eu gravo esse vídeo, o sol congelar do que Bolsonaro ser candidato daqui a 2 anos. Bolsonaro está inelegível e não há nenhum sinal, nada que aponte que ele vai reverter essa coisa toda. Então, o Jair Bolsonaro, se a ideia era fugir para os Estados Unidos, fugir para outro país, enfim, aproveitando esse negócio do Donald Trump, não vai ser dessa vez. Mas, repito, não acho nem que seria essa, não. Era ou para ver se cola, se colar vai para lá, ó, tô aqui, o Lula não tá, blá, 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 aquela coisa toda, e os Estados Unidos nem tem histórico de convidar chefe de Estado, como é no Brasil, como as posses são no Brasil. Os Estados Unidos não tem esse histórico. O Trump, para essa agora, chamou algumas pessoas e tal, e convidou o Brasil, tanto que a embaixadora brasileira nos Estados Unidos representará o país, lá na posse do Donald Trump. Mas aí, se colou, ele foi para lá, tá lá, faz umas selfiezinhas, faz umas fotos ali, se tiver sorte, porque o Donald Trump não dá a mínima
Donald Trump não dá a mínima para Bolsonaro, se tivesse só que fazer uma fotinha ali qualquer e definir. E ele não indo, fica a narrativa de perseguição. Estou sendo perseguido, etc. O cara está com o passaporte retido. Retido, iniciado por 3 crimes já. Ainda tem outras aí. Tem a coisa da BIM paralela, que está para surgir, que vai estar ligada à tentativa de golpe, enfim. Então tem uma série de crimes aí. Ele está com o passaporte retido. Entre eles, golpe de Estado. Tentativa de golpe de Estado. Aí o cara, eu quero ir para uma festa. Eu quero ir para uma festa. Quem lhe convidou? Quem me convidou foi a Casa Branca. Quando o cara vai ver, não. Foi a empresa que organiza a festa. Ou seja, foi convidado pelo buffet. Bolsonaro foi convidado pelo buffet. Falando no português brasileiro e bem popular, é isso. Bolsonaro foi convidado pelo buffet. Ponto. É isso. E provavelmente o buffet organiza os convidados, as pseudo-celebridades que estão lá. Porque não duvide, naquele ambiente ali, Bolsonaro não passa disso, uma pseudo-celebridade. Ele é tal qual um influencer desse de joguinhos de azar aí. É uma pseudo-celebridade. É isso que Bolsonaro é, nesse momento, ali na Casa Branca. Donald Trump está se lixando para o Bolsonaro. Ele pode até estar olhando para o Brasil, é diferente, mas não está preocupado com o Bolsonaro. Até porque o projeto da extrema-direita não é Bolsonaro voltar à presidência, é Tarcísio de Freitas assumir a presidência do país em 2030, a partir de 2030. Tá? Não é nem para 2026. As coisas podem acontecer de forma diferente, evidentemente. Política é como nuvem. O vento soprou, ela não está mais no mesmo lugar. Tudo bem. Mas não é esse o cenário que está dado aqui. Então, se a ideia era fugir, não vai ser dessa vez. Essa decisão do Moraes era esperada. Alguns mais aperreados aí, porque ele pediu alegação, pediu prova, mandou para o Gonê, ficou ali fazendo esse jogo, porque esse jogo é o rito. Ele só cumpriu o rito com o Bolsonaro, para não ficar com essa besteirada de perseguição, etc. E o Bolsonaro deu entrevista falando de Viagra e tal, não sei o quê. Bom, então vai ter que voltar a tomar Viagra, porque para esse ragabof aí, ele não vai.